Então, quando a gente decide guardar um segredo, eu digo, esse cara aqui que está no comando, é o ego. Porque o nosso eu maior, o nosso eu superior, nossa alma divina, o Espírito Santo que habita em nós, ele não tem segredo, sabe? Então, quando a gente tem um segredo, a gente tem que saber que a gente está guardando uma culpa, uma condenação. Se não uma culpa nossa mesmo, uma culpa de alguém, a gente está julgando alguém, tá? Eu não estou falando aqui sobre guardar os segredos dos outros, né? Isso é outra questão, né? Estou falando dos nossos próprios segredos, né? E quando a gente fala de culpa, de condenação, se o segredo ele guarda uma culpa, a gente tem que lembrar o que a culpa nos traz, né? Eu já botei um vídeo aqui falando sobre a culpa, né? À luz do livro Um Curso em Milagres, que eu estudo e mostro aqui de vez em quando para vocês, tá? Me diz uma coisa, você tem algum segredo? Um segredo? Você guarda um segredo? Guarda? Sabe se você é parecido comigo, que tem essa coisa de, às vezes, guardar segredos? Vamos descobrir o que isso pode fazer com a nossa vida? Que tipo de consequências pode ter? Existem aqueles segredos mais simples, infantis. Meu filho, por exemplo, meu filho vai fazer 4 anos. Todo dia que ele acorda, ele fala, papai, eu tive um sonho. É mesmo, filho? Qual é o seu sonho? E ele, é segredo. Ele fala assim para minha esposa, é segredo. Todo dia ele fala. Até hoje a gente não descobriu qual é o sonho que ele tem, se é que ele tem um sonho, tá bom? Então tem aqueles sonhos, aqueles segredos mais infantis, né? Mas assim, todo segredo, quando a gente se torna adulto, todo segredo, a gente vai perceber que ele guarda dentro dele um sentimento de culpa, um julgamento de condenação, tá bom? Vamos falar de pequenos segredos que a gente guarda no dia a dia às vezes, né? Da nossa esposa, daquelas pessoas que estão mais próximas a gente. Será que a gente não guarda um segredinho do tipo, eu não gosto quando a minha esposa deixa comida dentro da pia. Não gosto, mas eu não falo para ela, né? E ela acha que aquilo é normal, que não está incomodando ninguém. Quando na verdade esse segredo é um julgamento meu de que eu acho melhor, tá bom? É um julgamento, uma opinião, mas eu podia conversar com ela e falar, olha, vamos chegar num acordo, será que não é melhor assim, assado? Né? Então, quantas coisinhas bobas que a gente vai guardando, né? Então que a gente pode conversar. Porque assim, o segredo, ele é sempre um julgamento e quando você põe essa cápsula de segredo nele, ele ganha um status de realidade ali, né? Parece que a gente esquece que aqui a gente está vivendo um sonho, o sonho de julgamento aqui, sabe? É um sonho de separação. Então, quando a gente segreda uma coisa, né? Não torna aquilo oculto, aquilo vai tirando nossa energia, sabe? Eu costumo, quando eu vou falar do nosso ego, né? Que é aquele nosso lado mais egoístico e tal, eu costumo comparar com esse meu bonequinho aqui, ó. Esse cara ranzinhos aqui, ó. Então, quando a gente decide guardar um segredo, eu digo, esse cara aqui que está no comando, é o ego. Porque o nosso eu maior, o nosso eu superior, nossa alma divina, o Espírito Santo que habita em nós, ele não tem segredo, sabe? Então, quando a gente tem um segredo, a gente tem que saber que a gente está guardando uma culpa, uma condenação. Se não uma culpa nossa mesmo, uma culpa de alguém, a gente está julgando alguém, tá? Eu não estou falando aqui sobre guardar os segredos dos outros, né? Isso é outra questão, né? Estou falando dos nossos próprios segredos, né? E quando a gente fala de culpa, de condenação, se o segredo ele guarda uma culpa, a gente tem que lembrar o que a culpa nos traz, né? Eu já botei um vídeo aqui falando sobre a culpa, né? À luz do livro Um Curso em Milagres, que eu estudo e mostro aqui de vez em quando para vocês, tá? Ele nos mostra que a culpa ela tem vários prejuízos, sabe?
A culpa é uma coisa que não vale a pena segurar, meu amigo. Não segura a culpa, sabe? Você tem que se perdoar, se curar, mas nunca ficar segurando a culpa, né? Porque a culpa não é bom para o consumo humano, não é apropriado para o consumo humano, né? Ela causa depressão, né? Ela diminui a imunidade. A culpa tem várias coisas, né? Ela é uma energia que é escura, que te contamina, tá bom? Ela é, quando você sente culpa, olha quem está no comando, é o ego, tá? Além do que, a culpa, ela te aprisiona no passado. Olha só, você é aprisionado no passado, fragmentado. Você não consegue estar inteiro aqui e agora. Você não consegue estar, porque tem uma culpa lá roubando energia tua lá no passado. E o passado é passado. Deus, a luz, a verdade, a verdadeira felicidade, tudo está no presente. Tudo que é de bom está no presente, no agora. Tá? Você quer encontrar a si mesmo, conhecer a si mesmo, encontrar Deus, ser preenchido pelo amor de Deus, ser preenchido pelo teu próprio amor que tu és puro amor, tudo isso você vai encontrar no presente. É no presente que você vai encontrar. Então a culpa, ela nos joga assim, ó, nos aprisiona no passado. E aí, falando do segredo, como o segredo pode vir a nos fazer mal, tá bom? Eu vou contar um exemplo meu. Teve uns 3 anos atrás, eu fiquei doente, né? Assim, de cama. Eu estava de férias. E aí eu ia no hospital, o médico não sabia o que era, dava uns remedinhos lá. Eu estava com falta de ar, né? E aí aquilo foi aumentando, aumentando. Passado uns 5 dias eu não conseguia nem levantar da cama, porque me faltava ar, sabe? E aí aquilo foi mexendo comigo e eu comecei a refletir. E aí chegou um dia à noite, eu chamei a minha esposa e tomei a decisão. Olha, eu tenho uns segredos meus aqui da minha vida, né? Antes mesmo de te conhecer minha esposa. Segredos, coisas, né? Alguns julgamentos e tal. Eu vou contar para ela. Chamei ela, vou contar tudo. Vou antecipar, eu dizia assim para mim, vou antecipar o juízo final. Sabe? Aquela ideia do juízo final, que você vai ser julgado por Deus, né? Vou antecipar o juízo final para agora. Até porque vai que eu morra. Eu vou falar aqui para minha esposa as coisas que guardo. Então contei meus segredos para ela. Olha, depois disso, no outro dia eu levantei, já estava melhorando, comecei a melhorar, do nada. Comecei a melhorar, fui para o hospital, lá no hospital a médica conseguiu finalmente me diagnosticar uma pneumonia que eu estava, deu o remedinho, eu já comecei a melhorar ali. E aí foi um exemplo vivo que eu senti no que a culpa pode nos trazer e na libertação da culpa, tá? E a libertação dos segredos, sabe? Então, eu tenho um convite para te fazer, tá? Um convite de um exercício. Você contar os teus segredos para alguém. Conte os seus segredos para alguém. Mas, Leandro, contar para quem, né? Uma vez eu li um livro que dizia assim, olha, sabe aquele segredo que você odiaria ver ele publicado no jornal? Pô, o cara também exagera, né? Pegar o teu segredo e publicar no jornal, né? Então, esse segredo é aquele que mais te leva pro buraco. Mas qual é a proposta? Não é publicar no jornal, não é nada disso, né? É você pegar uma pessoa luminosa e entregar os teus segredos para ela. Você não vai contar segredos para as pessoas que estão presas na escuridão, sabe? No julgamento. Até porque isso não vai fazer nem bem para essa pessoa que ouvir teus segredos. Porque ela vai acabar julgando e ela vai acabar ficando presa em julgamentos, né? Julgar sempre é ruim para quem julga, né? Então, você escolhe uma pessoa de luz, tá? E conta para ela. Pode ser sua esposa, um amigo, um parente, né? Você faz, junto com isso, você convida Deus para participar disso e faz a tua entrega para Deus. Confessa para Deus os teus segredos também, tá bom? Você chama ele, olha, o Espírito Santo, vem cá, conta tudinho, tá? E entrega para ele, tá bom? Mas eu aconselho você pegar uma pessoa também aqui na Terra e falar, olha, aqui eu vou te contar umas coisas, sabe? Isso fez muito bem para mim, porque quando você
conta, você traz as coisas para a luz. É muito libertador. Eu fiquei tão feliz daquele peso sair, daquela experiência que eu tive, que eu lembro que eu pensei em inventar assim, podia inventar o telesegredo no telefone. Telesegredo, você liga lá, alguém atende, você pega e conta o segredo para alguém naquele telefone, para você se abrir, mesmo que seja uma pessoa diferente, sabe? Para você se libertar disso, sabe? Para te ver, me ver até essa ideia. Quem sabe um dia eu não faça isso, hein? Bote aí no meu canal WhatsApp para as pessoas contarem seus segredos, sabe? Contarem as culpas que carregam, né? Porque a culpa, gente, é ilusão, sabe? Tudo são erros, simples erros em que você tem que olhar para ele de cima da montanha, olhar, opa, aquilo foi um equívoco, me arrependo, né? No sentido de mudar a direção, simplesmente um arrependimento que não carrega essa emoção da culpa e pronto. Né? Então, essa ideia de se libertar dos segredos, esse é o convite que eu te faço. Tem algumas frases aqui que eu vou ler desse livro Um Curso em Milagres, que ele diz assim, ó. Imagina que Jesus está falando com você e ele diz assim, ó, olha, pequena criança, isso não é assim. O segredo da tua culpa não é nada. Esse é apenas ou trouxeres a luz o dissipará. Então, nenhuma nuvem escura permanecerá entre tu e a lembrança do teu Pai. Olha só, um convite para você entregar para a luz, entrega para a luz esses segredos, essas culpas, né? Deixa, isso está tirando a tua energia, isso está diminuindo a tua imunidade, isso está te criando doença, sabe? Se não física, no mínimo psíquica, tá bom? Tem uma outra parte que ele fala assim, ó, nesse livro. O Espírito Santo não te pede mais do que isso. Traze a ele todos os segredos que trancaste longe dele. Abre todas as portas para ele e pede-lhe que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as. A teu convite, ele entra com contentamento. O Espírito Santo entra com contentamento ao teu convite. Mas tu tens que convidar, porque o Espírito Santo, olha aqui o Espírito Santo, coraçãozinho. Ele é muito educado, muito gentil. Ele sabe todos os teus segredos, mas ele fica quietinho. Você tem que convidar ele para participar. Ele é gentil, ele não se impõe, tá bom? Então diz assim, ele entra com contentamento quando você o convida. Ele traz luz à escuridão. Se fizeres com que a escuridão esteja aberta para ele, mas aquilo que escondes, ele não pode olhar. O Espírito Santo não pode olhar, tu escondes, né? Ele sabe tudo, ele sabe, né? Mas ele não pode olhar. Não sei se você compreendeu. Então, o convite é esse, gente. Vamos acabar com nossos segredos, né? Nosso segredo parece que a gente está escondendo, na verdade a gente está escondendo a cura de Deus. Um segredo é esconder a cura de Deus, porque quando você revela o segredo, aquele teu erro que você chamava de pecado, né? Aquela tua culpa que tu carregava, quando tu entrega para Deus, Deus vai te mostrar que era um erro, um equívoco e vai te ajudar a corrigir. Tudo, Deus consegue desfazer tudo, Deus consegue corrigir tudo. O Deus que te habita, Ele é puro amor e tem todo o poder para corrigir essas ilusões. Por que ilusões, gente? Porque na vida, o real, o que é real? É o amor, gente. É o amor que é o real, tá bom? Aqui, em algum momento a gente adormeceu e entramos num sonho de separação, de medo, e nos afastamos do amor. Então, tudo que a gente erra aqui nesse mundo, no mundo do aprendizado, é só um aprendizado, tá? Pautada pelo medo, muitas vezes. Mas quando a gente se conecta com o Espírito Santo, a gente vai retornando ao amor e essas ilusões vão se desfazendo, as culpas vão se desfazendo. Esse é o convite. Telesegredo, hein? Conte seu segredo. Se você achar oportuno comentar aí nesse vídeo, comenta. Se você quer publicar seu segredo aí, não aconselho muito, mas se você quiser, faça isso também, tá bom?
Quem sabe eu deixo aí nos comentários meu e-mail, mande um e-mail para mim, manda um e-mail para mim, contando seus segredos, se isso for te fazer bem. Hein? Vamos acabar com nossos segredos? Vamos antecipar o juízo final e vamos descobrir que Deus já nos perdoou? Vamos descobrir que, na verdade, Deus nunca nos condenou porque Ele nos compreende. Ele nos compreende. Ele nunca nos condenou. Nem perdoar Ele precisa, mas mesmo assim Ele está aí, disponibilizando o perdão dele incondicional. Vamos aceitar esse perdão entregando os nossos segredos, as nossas condenações e nossas culpas. Muito obrigado.